Monte Mi, que não ficava muito longe de Chengdu. Sichuan, em uma cachoeira no vale. Havia um velho musculoso e robusto de olhos fechados. Svi, a julgar pela altura da água que estava caindo. A correnteza era tão forte que poderia quebrar pedras. Mas o velho estava sentado no meio dela sozinho. Como está? Sem se mexer. O velho que ali estava sentado abriu os olhos. E havia um brilho interior. O velho que abrirá os olhos. Lentamente começou a se levantar. Tão rápido quanto o vento. Tão calmo quanto a floresta. Ardendo como fogo para segurar o ímpeto. E tão pesado quanto uma montanha. Estes eram o vento, a floresta, o fogo e a montanha. Foi considerada como uma das estratégias para ganhar calma e aumentar a energia. Os caminhos que se percorreu foram considerados para eventualmente se juntarem. Finalmente percebi. O velho que ficou bloqueado pelo muro de crescimento por muito tempo sob essa cachoeira entrou em meditação intensa e ganhou iluminação ao romper o muro que o bloqueava. O homem baixou a cabeça e respirou fundo. Em seguida, levantou a cabeça na cachoeira que caía sobre ele. Ah! Pá! Ao mesmo tempo, uma forte pressão de vento surgiu. E a cachoeira que estava fluindo em direção ao solo inverteu e fluiu. E ele começou a subir 10 metros enquanto socava. E, na direção dos socos, um enorme punho intangível foi criado. E perfurou a cachoeira. Pac! O punho intangível subiu no ar e, mesmo que o fluxo não pudesse ser completamente empurrado para cima, ele o fez borrifar. O velho sorriu satisfeito. Finalmente consegui. Punhos intangíveis, foi uma etapa difícil até para os famosos guerreiros que cruzaram o muro. E esse homem completou. Não. Ele tinha certeza de ser capaz de competir com a lâmina do sul do imperador, que era dito ser o mais forte dos quatro. Claro. Antes disso eu tenho que travar uma batalha decisiva com essa estrela-espada do Rio Leste. Ele competiu várias vezes, mas até agora nunca venceu. Até agora. Xin Elyijon deve ter alcançado a iluminação sobre suas próprias técnicas de espada. Vamos refinar ainda mais. Mesmo que ele completasse sua iluminação, se ele não pudesse lidar com isso calmamente como respirar, então não havia sentido em usá-la em combate. Podia aproveitar ainda mais. Mas o velho aprendeu a se acalmar. Eventualmente, quando a cachoeira começou a cair sobre ele novamente, o velho pisou no ar e saiu do vale. Olhou para o céu e notou o pôr do sol. Preciso voltar. O velho vestiu-se e estava pronto para ir quando ouviu a voz de alguém. Maravilhosa. O velho, que amarrava as vestes, franziu a testa. A voz vinha de não muito longe e ele não conseguia sentir nenhum sinal de aproximação até agora. Quem? Era uma existência forte a ponto de ignorar seus sentidos. Era impossível alguém atingir tal nível se não fosse mais forte. O velho virou lentamente a cabeça para a fonte do som. E havia um homem de meia idade com um rosto pálido que olhava com uma expressão arrogante. O velho estreitou os olhos. Quem é ele? Depois de vê-los, a energia do cara estava além do pensamento. E parecia que ele estava tentando segurar o máximo de energia que podia. Mas a intimidação era demais. O velho disse:
Quem é você? Em seu corpo forte. A energia interna que ele usava para falar era profunda. E isso era para testar o oponente. Mas, apesar da voz poderosa, a expressão do homem de meia-idade não mudou. Pelo contrário, parecia normal. Ainda olhava com arrogância no rosto. Havia alguém assim? Não tinha como ele desconhecer um guerreiro desse nível. Mas ele estava conhecendo esse homem pela primeira vez. Enquanto se perguntava, o homem de meia-idade disse: o tempo voa. Você cresceu tanto que não posso compará-lo ao passado. O quê? Diante das palavras do homem de meia-idade, o velho franziu a testa. Apesar de já estar velho, não perdeu a memória e outras coisas. Dizer algo arrogante assim quando eles nunca sequer lutaram parecia sarcasmo para ele. E o velho disse: você me conhece para dizer isso? Com certeza. Não tem como o chefe te esquecer, velhinho. Chefe? Será que esse homem apenas se chamava de chefe sozinho? A arrogância o deixou irritado. E foi um absurdo. Mas o homem passou. Du Jinchun. Você não me reconhece? Du Jinchun. Esse era o nome do velho. Ele foi um dos 4 grandes guerreiros. Punho Celestial do Norte. Nisso. Cerrou o punho. Incapaz de responder. Eu não sei quem você é. Mas tenho certeza de uma coisa. Você não parece se relacionar comigo no bom sentido. Um bom caminho. Nós. Você e eu estamos em um relacionamento muito ruim. Du Jinshu imediatamente lançou um punho para fora no homem de meia-idade e avisou: não cruzem os limites. Não quero descuidadamente atirar um punho em alguém. Sou implacável quando o faço. Seja tão implacável quanto quiser. Passo. Tepe. Foi o momento em que o homem de meia-idade saiu. Du Jinshu estendeu o punho à frente. Naquele momento, o vento subiu com uma velocidade incrível e passou direto pelo rosto do homem de meia-idade. Estrondo. O vento que passou quebrou a enorme rocha atrás dele e Du Jinshu avisou: não é brincadeira. Parece que estou fazendo uma piada? Passo. O homem de meia-idade deu mais um passo à frente e agora o soco foi certo para ele. A força era muito maior do que antes. Mas... pá! O homem de meia-idade estendeu a palma da mão e bloqueou o vento. Ele parou com isso? Vendo isso, os olhos de Du Jinchun ficaram sérios. Parecia um soco normal. Mas o que ele fez foi uma técnica semelhante ao punho intangível. Shak! O sangue escorria pela palma da mão do homem de meia-idade que bloqueou o ataque. Parecia um bloco fracassado. No entanto, a ferida sangrando desapareceu em um instante. Du Jinchun duvidou de seus olhos por um momento. O que foi isso? Aquele que estava confuso. O homem de meia-idade murmurou: eu pensei que você estava bem. Mas foi só em torno disso. O quê? Do que ele está falando? Então o homem de meia-idade olhou para ele e disse: ah! Você tem um corpo com um alto grau de perfeição. Mas envelhece rapidamente e a durabilidade do corpo é um pouco baixa. Assim que as palavras terminaram, a forma do homem de meia-idade borrou e apareceu logo à frente.
Du Jinchun cruzou apressadamente os braços diante da força destrutiva que vinha em sua direção e, com isso, seu corpo se recuperou. Pá! Mesmo não conseguindo pular para trás quando queria, ele imediatamente corrigiu seu corpo, que foi empurrado para trás 20 passos. A fumaça saiu de seus braços cruzados. E Du Jinchun ficou chocado. E isso foi porque ele se lembrou do ataque que veio. Du Jinchun olhou para o homem de meia idade e disse: Artes demoníacas do sangue supremo. As artes marciais monstruosas do homem que ele e os outros 4 grandes guerreiros tiveram que trabalhar juntos para derrotar 17 anos atrás. Pigi. A sudoeste de Guizhou. Era um vale seco onde não crescia uma única lâmina de grama. E este vale tinha curvas intermináveis e inúmeras cavernas que faziam as pessoas chamá-lo de Inferno das Formigas. A razão pela qual eles chamavam isso era porque as cavernas pareciam buracos de formigas. Inúmeros buracos de formigas. Mas no momento em que entravam, um nunca saía. Por conta disso, poucos iriam até lá. Então o local era conhecido como Formiga do Inferno e era uma área proibida. Baque. Alguém do céu pousou bem na entrada da caverna. A área em que eles pousaram havia sido reprimida e foi esvaziada por um homem de meia idade com um olhar áspero e 2 pessoas nos braços. Era Mumu com Eng Mus e Kang Mui. Uau! Aia! Aia! Quando Mumu os colocou, ambos cambalearam ou se atiraram. Eles sobrevoaram o palácio em quase meio-dia com tanta velocidade. E era como se fossem morrer. Louco bastardo! Ele acha que somos como ele? Kang Mui pensou, olhando para Mumu, que não parecia cansado. Um monstro. Olhando para aqueles que estavam vomitando. Mumu perguntou: Isto está certo? Yang Mu já acenou com a cabeça. A área proibida na província de Guizhou, chamada de Formigueiro, era a base do Vale Celestial da Morte. E Yang Mu apontou para a entrada e disse: Entre esses lugares lá, haverá aqueles que se movem como dispositivos e, em uma palavra, pode ser chamado de Portão do Inferno. Porta do Inferno. Kang Mui bufou com as palavras. E Yang Mu balançou a cabeça enquanto continuava. São 8 entradas no total. Há apenas 2 passagens que nos levam às 8 entradas. Mesmo que encontremos essas 2, a estrada descendo será como um labirinto. E se nos perdermos, será uma bagunça. Aquelas palavras. Kang Mui murmurou. A defesa parece ser perfeita. A menos que alguém conhecesse o caminho. Chegar lá parecia improvável. E além disso, se o subterrâneo estava mais abaixo, então significava que o lugar era muito profundo. Mesmo que saibamos o caminho, vai demorar mais meio-dia. Este lugar é como uma fortaleza. Metade do dia. Ah! O céu não bastava. Agora vamos passar outra metade no subsolo? Kang Mui falou olhando para a entrada da caverna. Yang Mu encolheu os ombros como se não se importasse. E para ele a distância havia sido encurtada em meio-dia agora. Então eles tiveram que seguir a estrada. Yang Mu apontou para uma caverna e disse: A entrada está lá. Siga-me. E ele tentou guiá-los. Mas Mumu balançou a cabeça.
É incômodo. Mesmo que seja incômodo. Não importa. Não é como se pudéssemos ver à frente e nos mover. Por um momento. Yang Mus parou de falar e virou-se para Mumu com uma expressão confusa. Então Mumu assentiu com a cabeça como se encontrasse um bom caminho. Nisso. Yang Mus disse. Espere. Você esqueceu o que eu falei? Vai para a clandestinidade. Então a força não pode. Força. Ele chutou os pés e subiu alto no ar. Mumu subiu e parou no ar. E logo chutou para o lado de baixo. Assim que ele se virou no ar, ondulações se formaram nas ondas. Junto com isso, Mumu cerrou o punho e o moveu para o chão. Então, perfurou o chão e muito mais. A boca de Igmus se abriu ao ver que viu. Porra! Kang Mui também viu isso e ficou perplexo. E correu para o local que havia cedido por causa do soco de Mumu. Olhando para lá, era um grande buraco. Mas era tão escuro que não se sabia quão profundo era. Um rugido subia de dentro como se estivesse esmagando. Ele realmente ia romper até a base. Yang Mus ficou intrigado e se aproximou de Kang Mui enquanto ele olhava para baixo. Ele realmente não é humano. Ele estava totalmente fora do senso comum. A força estava além do senso comum para ele. Ele pensou isso. E o rugido esmagador continuou a ressoar. Kang Mui clicou sua língua. Vamos lá. O quê? Você não vai descer? Como assim? Você quer descer o labirinto que leva a meio-dia? Nesse caso, prefiro o atalho. Com isso, Kang Mui pulou pelo buraco que Mumu fez. Yang Mui suspirou enquanto assistia a cena e depois seguiu Kang Mui.